Salve galera do Me Salva! Nessa aula nós vamos fazer um checklist dos conteúdos que aparecem na tua prova do Enem. Conteúdos de história, obviamente. Então separei aqui duas colunas, história geral de um lado e história do Brasil do outro. Já comecei marcando aqui a Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, persas, hebreus, fenícios, importante a gente estar ligado. Antiguidade clássica, óbvio, sociedade greco-romana, que a gente define como o berço da civilização ocidental, aparece na tua prova. Idade Média, né, sempre lembrando que a gente divide em alta e baixa Idade Média, né, as características. Idade Moderna, né, a transição do feudalismo para o que vai ser o capitalismo depois, né? Então é um momento bem importante, aparece bastante na tua prova. Iluminismo. Claro, iluminismo que vai fundamentar as revoluções burguesas que vão dar início ao que a gente chama de idade contemporânea. Então, iluminismo, movimento intelectual importante, fundamenta as revoluções burguesas, francesas, inglesas, né? A independência americana. Revolução industrial, não vou dizer que sempre aparece, mas constantemente questões ligadas à temática da Revolução Industrial. Primeira e Segunda Guerra, né, as grandes guerras que a gente chama, e é óbvio o período entre guerras, o período que fica entre as duas guerras, e depois da Segunda Guerra a gente tem a chamada Guerra Fria. Então, são conteúdos de história geral que a gente tem que estar ligado. História do Brasil, vamos para a história do Brasil. Óbvio, Brasil colonial, né, o processo de colonização do Brasil, o processo de independência a partir da crise da mineração, crise do período colonial, a gente inicia o processo da independência. Aí, outro tema que aparece bastante em História do Brasil, questões ligadas à temática da escravidão no Brasil. E aí a gente sabe, perpassa, né? Brasil colônia, pós-independência, Brasil império também. Segundo reinado, bem importante. Cai mais Segundo Reinado do que Primeiro Reinado ou período regencial, por exemplo. Vários temas importantes do Segundo Reinado que a gente tem que estar ligado. Depois a República Oligárquica, né? A Primeira República, ou seja, aquela república que a gente também chama de República Velha, né? Nossa Primeira República. Depois a Era Vargas. Temos, depois da Era Vargas, o período democrático. Então, Era Vargas bem importante, várias questões de Vargas aparecem na prova, tem que estar ligado. Período democrático é o período que vem depois da ditadura do Estado Novo do Vargas. Ficar ligado porque aí vai ter Juscelino Kubitschek, vai ter Jânio Quadros, João Goulart, vários assuntos que podem aparecer. Ditadura civil-militar, de 64 a 85, e depois a Nova República, que é a partir da redemocratização pós-ditadura militar até os dias de hoje. Então, alguns tópicos importantes aqui de história geral e história do Brasil que podem aparecer na tua prova. Vamos observar agora os assuntos mais importantes dentro desses que eu citei. E eu estou utilizando o critério aqui de mais importante de conteúdo que mais apareceram nas últimas provas. Antiguidade clássica, gente. Grécia e Roma, sociedade greco-romana. É assunto que aparece bastante. Características da Grécia, características de Roma, as fases, a formação. De Idade Média, o que mais aparece são questões ligadas à chamada Baixa Idade Média. A Idade Moderna, presente, muito presente, questões de Idade Moderna, Iluminismo, revoluções burguesas, a Revolução Industrial. Brasil colonial, Segundo Reinado, República Oligárquica, Era Vargas, período democrático, a ditadura civil-militar e a Nova República. Esses temas aqui, há várias, nas últimas provas, questões sobre essas temáticas aqui. Então, colocamos aqui como os assuntos mais importantes e que a gente tem que estar muito ligado nesses temas. Vamos começar aqui pela Antiguidade Oriental, né? Estamos falando aqui do Egito, estamos falando aqui da Mesopotâmia, hebreus, persas, fenícios. O que a gente tem que estar ligado sobre a Antiguidade Oriental? As questões do modo de produção, que a gente também chama de modo de produção asiático, né? Aquela ideia da importância dos rios para essas civilizações. Então, a formação dessas civilizações nas margens dos grandes rios, no caso do Egito,
o rio Nilo, no caso da Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates, né? E aí as características, né? A servidão coletiva, estados teocráticos, as características do politeísmo, e aí as particularidades de cada um desses povos aqui também. A gente tá ligado, ó, os hebreus com as suas características do monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, enquanto todos esses outros povos acreditavam em vários deuses. A gente tem aqui os persas, né? As características da sociedade persa, um tipo diferente de domínio territorial, respeitando a cultura dos inimigos, as estradas que os persas construíam, a introdução da moeda. Então são alguns pontos importantes. Fenícios, né, os grandes marinheiros, grandes comerciantes. Na Mesopotâmia, por exemplo, a gente tem as características de povos que podem aparecer. No caso, os sumérios, a invenção da escrita. No caso, os babilônicos, o primeiro código de leis, o Código de Hammurabi. Então, são características importantes que a gente tem que gravar aqui da Antiguidade Oriental. As características culturais de cada um dos povos, os legados, e a formação dessa estrutura política, teocrática, econômica também, com base na questão dos rios, né? A chamada crescente fértil aqui, Egito e Mesopotâmia. Antiguidade ocidental, falamos de Grécia e Roma, tá? Da Grécia, o que é importante, eu acho, a gente tá ligado? A formação do povo grego, né? E lembrar que a Grécia não era um país, a Grécia é uma região, né, formada por diversas cidades-estados. Então essa questão da formação desse mundo grego é importante a gente estar ligado. As fases, né, da formação dessas cidades-estados. Outro ponto importante, a democracia ateniense, por exemplo, uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga, e as características dessa democracia. Né? Uma democracia voltada para os cidadãos, mas quem eram os cidadãos? Quem que poderia participar? Homens acima de 21 anos, com posses. Então é importante a gente estar ligado também nos legisladores e as leis que vão aperfeiçoando a democracia, vamos dizer assim, mas também é importante a gente lembrar que é uma democracia participativa, mas é uma democracia também exclusiva, porque exclui, por exemplo, mulheres, escravos, estrangeiros. Então é importante essas características a gente estar ligado para a prova. Também é importante as guerras entre as cidades-estados ou as guerras contra os inimigos externos, como por exemplo as guerras médicas, as guerras greco-pérsicas, né? E depois também as guerras entre as cidades-estados da Grécia. Então são pontos importantes. Roma, a formação de Roma. A gente sabe que Roma passa por diversas fases, né? E as características políticas de cada uma dessas fases. Tanto monarquia, quanto república, quanto depois o império. Ficar ligado na expansão dessa sociedade romana, primeiro na Península Itálica, depois se expandindo para além da Península Itálica, o apogeu romano e depois a crise romana, que é uma crise econômica, uma crise do escravismo romano, é uma crise das invasões germânicas também, as chamadas invasões bárbaras. Então entender esse processo de crise das cidades romanas, ruralização, colonato, crise do escravismo. Então são pontos importantes, entender o apogeu, entender a crise que vai colocar o Império Romano abaixo, vamos dizer assim. Idade Média, gente. Dividimos em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média, a gente vai ter como característica a ruralização acelerada da sociedade, que já inicia lá na crise do Império Romano. A gente vai ter as invasões, a formação dos reinos bárbaros romano-germânicos. A fusão da cultura germânica e romana vai ser a base aqui para a edificação desses reinos bárbaros. Sempre é interessante a gente lembrar que a sociedade está se fragmentando. A descentralização política, se antes nós tínhamos todo o Império Romano, agora nós vamos ter a divisão em pequenos reinos bárbaros romanos germânicos. E cada vez mais essa nobreza vai entregando terras e formando os feudos. Então nós temos também a descentralização política, que antes tinha um imperador e um território do Império Romano, agora está se fragmentando, o que nós vamos entender como feudalismo no século X. Claro, a mentalidade, o domínio cultural da sociedade com base no teocentrismo, né? O Deus está no centro, Deus explica tudo. Na Baixa Idade Média, nós já temos outras características. A crise dessa estrutura feudal, cruzadas expedições militares e religiosas ao Oriente, e isso tudo vai fazer com que ressurja o comércio,
ressurge as cidades. Então nós temos um crescimento do comércio, o crescimento das cidades, a volta das transições com base nas trocas monetárias, aqui ó, money. Então, ressurgimento do comércio, das cidades, surge aqui a burguesia, nos burgos, né? Aquelas feiras comerciais da Baixa Idade Média, né? As grandes feiras de troca de comércio, surge aí então os burgos, né? E a burguesia. Nós também vamos ter aqui na Baixa Idade Média a peste bubônica, nós vamos ter a fome, nós vamos ter revoltas, né? Então são pilares aqui para a gente entender a crise da Idade Média, né? Junto com as cruzadas, com as rotas comerciais, vem também a peste, dizima parte da Europa, diminui a mão de obra dos camponeses, isso é aumento da exploração, também vai ter mais fome e revoltas camponesas, né? Então são elementos importantes, e as próprias guerras, né, vão ser muito importantes para a gente entender o fim da Idade Média. Entramos na Idade Moderna, a gente já vai ter o renascimento cultural, que é muito importante. A ideia do antropocentrismo, o homem passa a ser o centro, questionando todo aquele pensamento teocêntrico medieval. Então isso vai se manifestar nas artes, na literatura, nas publicações de livros, a invenção da imprensa de tipos móveis, possibilitando novas interpretações para os escritos que antes estavam sob o controle da igreja. Então esse renascimento cultural traz a ideia também de um novo pensamento, o antropocentrismo, o racionalismo, o homem passa a ser o centro. Não é um pensamento, isso muito cuidado, ateu, por exemplo. É a ideia de que o homem passa a ter uma importância nessa sociedade. O homem, Deus não explica tudo, né? O homem passa a buscar novas explicações para os fenômenos. E aí temos reforma protestante, novas ramificações dentro da Igreja Católica passam a questionar a estrutura da Igreja Católica. Então, as reformas religiosas, a reforma protestante é muito importante. A formação dos Estados Nacionais modernos, que já começam a ocorrer ali na Baixa Idade Média, mas agora se consolidam, né? Estados Nacionais modernos, com base no que a gente vai chamar de antigo regime. Olha só, o absolutismo. Agora os reis passam a ter o poder que eles não tinham na Baixa Idade Média, porque o poder estava descentralizado nos feudos controlados pelos senhores feudais. Agora o rei passa a ter um poder absoluto, o absolutismo. O rei concentra os poderes na sua mão. Essa é a estrutura do que a gente vai chamar do antigo regime. Tá aqui a coroa, ó, o absolutismo monárquico. A atividade econômica, o mercantilismo. As nossas rotas comerciais, né? A partir da exploração colonial, a partir de metais preciosos e especiarias e até o tráfico de escravizados no Atlântico. Então, o mercantilismo é o modelo econômico típico da Idade Moderna. As grandes navegações, o comércio ultramarino, a busca por metais preciosos, comércio de escravizados, exploração colonial. Expansão marítima, as grandes navegações. Colonialismo, exploração comercial, exploração colonial, principalmente nas Américas. Entrando já nas ideias do iluminismo, nós vamos ter no final da Idade Moderna, principalmente no século XVIII, o século das luzes, a crítica ao antigo regime. Surge aqui o fortalecimento da razão, que já tinha se iniciado lá no Renascimento, com a Revolução Científica. Agora vai ganhar força a ideia da razão. E o iluminismo que vai trazer as ideias do liberalismo político, do liberalismo econômico. A ideia de um livre mercado, de que esse Estado absolutista não tem que se meter nos negócios dos comerciantes e da burguesia. Então a ideia do livre mercado, da livre concorrência, a ideia do liberalismo político, a ideia de uma democracia. O iluminismo vai trazer ideias como a divisão dos poderes. Aquele poder que estava concentrado na mão dos reis passa a ser questionado. Agora vamos dividir legislativo, executivo, judiciário, Montesquieu, a divisão dos três poderes. E principalmente o iluminismo traz a igualdade perante a lei. Não é necessariamente uma igualdade social, é uma igualdade de todos perante a lei. Quer dizer, existe uma Constituição e todos respondem a ela. Ninguém está acima da Constituição, como antes os nobres estavam acima, o rei estava acima, até porque não havia uma carta como uma carta constitucional. Então o iluminismo traz ideias que vão questionar e botar abaixo o antigo regime, aquela estrutura de absolutismo monárquico.
Então nós temos vários pensadores aqui no liberalismo econômico, nós temos, por exemplo, Locke, nós temos Adam Smith, nós vamos ter o liberalismo político, a divisão dos poderes, Montesquieu, nós vamos ter Voltaire criticando o controle da igreja e defendendo a liberdade de expressão. Nós vamos ter Rousseau, que talvez vai ser o cara que mais vai defender uma certa igualdade social, quando Rousseau critica e diz que a origem de toda a desigualdade é a ideia da propriedade privada. Então, alguns iluministas vão entrar em conflito entre eles também. Mas é importante, o iluminismo são ideias da burguesia. A burguesia quer alcançar o poder e ela vai começar a trabalhar nesse sentido com as chamadas revoluções burguesas. Nós temos na Inglaterra as revoluções inglesas, né? A puritana e a gloriosa, quando a burguesia conquista mais espaço no parlamento, né, na Bill of Rights, na declaração, uma carta constitucional. Depois da Revolução Francesa, de 1789, nós vamos ter um documento muito importante, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então nós temos aqui, por exemplo, só para a gente observar, um exemplo de questões. Traz, então, uma explicação sobre esse documento, e aí pergunta, esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer o quê? Tá aqui, ó, paridade no tratamento jurídico, ou seja, a igualdade de todos perante a lei. Todos respondem à Constituição e todos têm o mesmo tratamento jurídico, porque ninguém mais é súdito do rei. A partir das revoluções burguesas, as pessoas passam a ser cidadãos. Iluminismo e revoluções burguesas, chegamos na Revolução Industrial, primeira fase marcada pelo pioneirismo inglês, a máquina a vapor, a indústria têxtil, com base na matéria-prima do carvão, né? Surgem aí ferrovias e também o movimento operário que vai questionar as condições de trabalho e a superexploração nas fábricas. Numa segunda fase, a gente já vai ter as características da siderurgia, o petróleo, a eletricidade. Surge aqui um novo capitalismo, que não é mais o capitalismo concorrencial entre uma fábrica e outra, agora passa a ser capitalismo monopolista. As grandes corporações passam a dominar o mercado e se tornar grandes corporações. É a fusão do capital industrial com o capital bancário, com o capital dos bancos, né? Surge aí as trusts, as holdings, os grandes monopólios, os cartéis, características do capitalismo monopolista aqui na metade do século XIX. E aí, com base nisso, vai surgir o imperialismo, né? A corrida das nações industrializadas da Europa para dominar territórios em busca de matéria-prima e mercado consumidor. Entra aí a ideia do neocolonialismo, a partilha da África e da Ásia pelas potências industrializadas da Europa. Então são características aqui desse contexto do século XIX. E fica ligado, porque essa disputa imperialista, essa disputa neocolonialismo, que vai gerar nacionalismos, vai gerar rusga entre essas nações industrializadas, vai gerar revanchismos todos nesse processo, e aí nós vamos desaguar na Primeira Guerra Mundial. Vale a pena a gente ficar ligado, 10 milhões de mortos. Fica ligado no uso das tecnologias que levaram a esses 10 milhões de mortos. É a primeira guerra feita pós a Revolução Industrial. Não é mais uma guerra como era feita anteriormente. Essa guerra aqui traz tecnologias que vão devastar e vão causar tragédias. Olha só o uso de tecnologias. Tanques, gases tóxicos, aviões, submarinos, metralhadora, ratatatá. E a Primeira Guerra tem um desfecho de imposições contra a Alemanha, que sai derrotada na guerra. E aí nós entramos numa característica que é o período entre guerras, que é bem importante. Nós temos aqui o American Way of Life, o estilo de vida americana, uma superprodução na indústria, né? E com base nisso, os Estados Unidos vai ver uma crise de superprodução, a Grande Depressão, a crise de 29. Por quê? Porque a Europa se recupera, os Estados Unidos está produzindo para além da sua demanda e há uma superprodução. As fábricas começam a parar a produção, desemprego, crise econômica e que vai quebrar a Bolsa em 1929, a Grande Depressão. A Rússia, a Revolução Russa. O socialismo, desde a Revolução de 1917, ainda no meio da Primeira Guerra Mundial, se cria, então, essa primeira experiência socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na sequência. E aí, depois da morte do Lenin, a gente tem o poder do Stalin, né, que vai criar também
uma espécie de um regime ditatorial, né? Perseguindo opositores, criando os gulags, os campos de trabalho forçado. E nesse momento a Rússia se industrializa aceleradamente, se preparando para os conflitos que virão. Nazifascismo, gente. Na Europa, nós temos com a crise de 29 e o avanço da Revolução Socialista no leste europeu, uma reação que vai desaguar aqui no nazifascismo. Os regimes de extrema-direita que pregam pelo ultranacionalismo como forma de resgatar o orgulho ferido na guerra. O anticomunismo contra a baderna, que eles diziam, a baderna das greves e da agitação operária. Antiliberal, regime fraco, por exemplo, na visão deles, que levou os Estados Unidos à crise. Então a resposta da Alemanha, da Itália, da Espanha, Portugal, que vão viver experiências fascistas, é esse, regimes fortes, um totalitarismo, com expansionismo, com sociedades militarizadas, ultranacionalistas, de perseguição aos inimigos, é o que a gente vê nesses regimes nazifascistas. Totalmente um ressentimento a também ideias de modernidade, ideias cosmopolitas, né? E, portanto, vão culpar inimigos para o que eles chamam de destruição dos valores da pátria, né? E aí a perseguição aos judeus aqui no nazifascismo. Segunda Guerra, derrota do nazifascismo. Nós temos a criação da ONU, os pactos entre as nações para evitar que novos conflitos desse tipo ocorram. Então, as resoluções da ONU a partir de então. E aí o mundo entra numa nova guerra, União Soviética contra os Estados Unidos. Mas é uma guerra que é fria. Não há confronto militar direto entre União Soviética e Estados Unidos. Há, na verdade, uma disputa pela hegemonia dos modelos. O socialismo, representado pela União Soviética, e o capitalismo, representado pelos Estados Unidos. Agora, vendo aqui sobre a história do Brasil, vamos ver um pouco a linha do tempo aqui, o que é importante, começando pelo período colonial. Período pré-colonial, nós temos aqui um relativo abandono desse território, porque não há colonização efetiva. Há um reconhecimento do território e há expedições para proteger a costa brasileira, as expedições guarda-costas. E temos também, nesse momento, a exploração do pau-brasil, que é a riqueza que os portugueses encontram para explorar nesse primeiro momento. Não há povoamento, mas há expedições que vão explorar o pau-brasil, né? Tanto a madeira para construir móveis e caravelas, quanto a tinta que era extraída do pau-brasil. Esse trabalho, essa exploração era feita a partir do escambo. A troca com os povos indígenas. Eram trocas não monetarizadas. É importante a colonização a partir de 1534. Aí sim, as formas de administração da colônia, primeiro com as capitanias hereditárias, depois com a centralização maior, que é o governo geral, e as câmaras municipais nas localidades. Então, as formas de administração da colônia é importante a gente estar ligado. Depois, muito importante, os ciclos econômicos. Do açúcar, que vai ter as características da monocultura, da exportação, esse açúcar era para ir para fora do Brasil, com base no latifúndio, a grande propriedade, e a escravidão. Depois nós temos a mineração, que marca aqui a exploração da mineração, o crescimento urbano, as casas de fundição, os altos impostos cobrados sobre essa atividade. Outra ação muito importante da gente lembrar é a ação dos jesuítas, com base na catequização dos povos indígenas, e do bandeirantismo, que é voltado para a captura dos indígenas e dos escravizados fugidos e também adentrar o interior do território brasileiro em busca de especiarias. Fica ligado nas revoltas do período colonial, as nativistas, que queriam resolver problemas locais, e as emancipacionistas, que queriam romper com Portugal. Entra aqui a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Fica ligado, 1808 a gente tem a chegada da corte portuguesa. E as mudanças que isso causa, o Brasil é elevado à condição de vice-reino, Reino Unido a Portugal. E depois, as mudanças causadas pelo período joanino, Dom João está aqui com a corte. É importante a gente estar ligado nessas mudanças e que vai desaguar lá em 1822, na independência do Brasil. Galera, a gente tem aqui o Império, né? E o Império, nós temos o primeiro reinado, o período regencial, mas o mais importante para a gente é o segundo reinado, é o que mais aparece na tua prova. Segundo reinado, a estabilidade política, com base no parlamentarismo às avessas. É um esquema onde o Dom Pedro II
reveza, né, o Conselho de Ministros entre liberais e conservadores, colocando fim às disputas e à instabilidade política que tinha no período regencial. Então começa-se aqui uma estabilidade política com base na figura do imperador Dom Pedro II. E nesse momento tem a expansão da economia cafeeira, o café passa a ser a grande atividade econômica do Brasil. Tem também a Era Mauá, um surto industrial em curto espaço de tempo, mas que não vai ir muito adiante, mas é bom a gente lembrar. A partir da industrialização, construção de ferrovias, bancos, a questão da indústria de fundição do Mauá, que vai ter um crescimento durante um tempo, mas logo na sequência ele já vai ser prejudicado pelos impostos e a concorrência inglesa. Fica ligado, conflitos, Guerra do Paraguai, muito importante. As leis e o movimento abolicionista são muito importantes nesse momento, vão questionar essa estrutura escravista no Brasil. Nós temos uma questão do Enem de 2020 aqui, onde nós temos 2 trechos da Lei Áurea de 1888. A questão pede, então nós temos o artigo 1º e o artigo 2º da Lei Abolicionista, que põe fim à escravidão no Brasil, né? E pergunta, um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi o quê? E o nosso gabarito aqui, então, é a persistência da campanha abolicionista. Então, tu fica ligado, o Enem adora isso, a questão da conquista de direitos, a luta pela cidadania. E, nesse caso aqui, essa questão trata sobre movimento abolicionista. Nós temos também o movimento republicano, que vai ser protagonizado aí tanto por cafeicultores, quanto por os militares, né, insatisfeitos pós a Guerra do Paraguai, querem participar da política e vão contribuir aqui para a crise do Segundo Reinado e depois o que nós vamos entrar na República, né, gente? A Primeira República, nós temos um momento que os militares vão estar no poder, que a gente chama de República da Espada. A Constituição de 1891 é bem importante, porque coloca fim à Constituição Imperial de 1824. Então estabelece 3 poderes, cai o poder moderador, que dava o poder do Pedro II e do imperador ser o moderador entre os poderes, né? Cai esse poder moderador, cria-se 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que já existiam, mas de fato cai, então, figura do imperador. Estabelece Estado laico, a separação do Estado e da Igreja, e o voto aberto. As pessoas votam na frente dos coronéis. A gente entra numa república oligárquica. O voto aberto significa que as pessoas alfabetizadas votam, mas o voto não é secreto. As características da república oligárquica: o café com leite, São Paulo e Minas se revezando na estrutura de poder. A gente tem aqui o coronelismo, a figura dos coronéis do café. Vão fazer um arranjo a partir da política dos governadores, junto com o presidente da República. O presidente da República não se mete no assunto dos governadores. Em troca, os coronéis controlam os seus currais eleitorais e mantêm essa estrutura coronelista, né? Fica ligado aqui, ó, revoltas na República Velha, né? Nessa República Oligárquica. Nós temos Canudos, nós temos Contestado, nós temos a revolta da vacina, nós temos as greves operárias, a revolta da chibata, o movimento tenentista, né? Tudo isso vai questionar a estrutura coronelista da República Velha, da República Oligárquica. Tem um surto industrial também pós a Primeira Guerra, 1914, que começa um projeto de substituição de importações, ainda muito tímido. Na Era Vargas, é importante a gente estar ligado nas mudanças que a Era Vargas traz. A justiça eleitoral, o voto feminino, o voto secreto. Isso é importante a gente estar ligado. A Constituição de 1934, né? Há uma revolução constitucionalista em São Paulo exigindo que o Vargas elabore uma Constituição, e aí então a gente tem a Constituinte de 34. E é bom a gente lembrar o clima das disputas políticas e polarização que havia no Entre Guerras, o Brasil vive também. Olha só, os fascistas aqui no Brasil, organizados na Ação Integralista Brasileira, e os comunistas, que queriam fazer uma revolução inspiradas na Revolução Bolchevique da Rússia, se organizam na Ação Nacional Libertadora. Então esses conflitos vão marcar também o Brasil, nesse contexto entre guerras. Ditadura do Estado Novo é quando Vargas se torna um ditador, fecha o Congresso, instala o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para impor censura e para divulgar a sua propaganda de governo, o nacionalismo em torno da figura do Vargas. A Constituição de 37, que o Vargas cria, substitui a Constituição Democrática de 34. É a Constituição polaca, inspirados na Polônia, de um regime com características fascistas. Mas é nesse momento do Vargas também que se cria a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho,
colocando ou trazendo os sindicatos pelegos, aqueles atrelados ao governo, como protagonistas da política nacional. Quer dizer, protagonistas não, eles estão atrelados à figura do Vargas. O Vargas envolve a indústria de base, né? Então aqui vai ter a siderurgia, a fábrica de motores, né? O processo acelerado de industrialização e modernização do Brasil. Governo democrático, gente, vários governos aqui que a gente tem que estar ligado. Nós temos o governo Dutra, depois nós temos a volta do Getúlio Vargas com a sua política trabalhista. Agora o Vargas é eleito pelo voto do povo, não é mais o Vargas ditador do Estado Novo. Mantém uma política de trabalhismo, conceder direitos trabalhistas, aumento no salário mínimo, nacionalismo econômico, a criação da Petrobras. Vai ter um momento de crise política e suicídio. A elite, descontente com as políticas trabalhistas do Vargas, quer derrubar. O Vargas acaba se suicidando. Período democrático também temos o governo JK, marcado aí pelo slogan 50 anos em 5, a indústria automobilística entrando no Brasil, a modernização do Brasil, manter uma política de industrialização, modernização, consumo de eletrodoméstico para as classes médias, né? A construção de Brasília, uma capital moderna que representava o Brasil moderno, a bossa nova expandindo a cultura brasileira para o mundo, né? Então era o momento, os anos de ouros do Brasil. Depois nós vamos ter aqui o governo Jânio Quadros, símbolo a vassoura, né? Varre, 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 vassourinha. Vai adotar um conservadorismo econômico, a política externa independente, é momento de Guerra Fria e ele quer se manter neutro, manter relações com a União Soviética e com os Estados Unidos. Não vai dar certo. Jânio Quadros adota várias medidas moralistas, proíbe o uso do biquíni, proíbe o lança-perfume, proíbe as corridas de cavalo e não vai durar muito tempo no cargo. É muita bravata e pouco projeto efetivo. Ele renuncia em 7 meses. Aí, João Goulart, uma posse conturbada. Tem todo o movimento da legalidade para que ele possa assumir, porque os setores mais conservadores não queriam que ele assumisse, devido a ele ter sido ministro do Getúlio Vargas e ter tido uma relação muito próxima com os movimentos sindicais e populares. Então o movimento da legalidade garante a posse do João Goulart num sistema de parlamentarismo, onde ele não tem os poderes de presidente. Mas há um plebiscito em 62 em que ele consegue voltar como presidente com poderes constitucionais de presidente. Há toda uma luta pelas reformas de base, reforma agrária, né, reforma educacional, reforma fiscal. Então, se cria um clima de polarização política. Os movimentos populares, como as ligas camponesas, como os sindicatos, a União Nacional dos Estudantes, organizam atos em defesa das reformas do João Goulart. Enquanto isso, do outro lado, os setores mais voltados às classes médias, mais conservadoras, a elite econômica, organizam algumas passeatas, a Marcha da Família com Deus, que queria intervenção militar e golpe militar em 64. E é o que acontece. E aí entramos na ditadura. A ditadura tem algumas fases. Então, a primeira fase, que são os atos institucionais, que vão começar a construir o fechamento do regime. Depois nós temos os anos de chumbo, que é quando o bicho pega, a repressão se fortalece e nós temos essas características mais de confronto com as oposições armadas. Então por isso a gente diz anos de chumbo, a repressão, a tortura, a censura. O ato institucional número 5 está em vigência. É o ato mais forte da ditadura, que não permite qualquer forma de manifestação, qualquer forma de atuação política. É censura, é repressão, é tortura, é fim dos direitos políticos, de defesa, inclusive, aqueles que lutam pacificamente. E também é um momento de repressão forte contra as oposições que organizam as lutas armadas contra a ditadura. Depois nós temos um período de reabertura lenta, bem lenta, que vai mais ou menos de 1975 até 85. Depois da ditadura, a gente tem a chamada Nova República. A Nova República é marcada pela Constituição Cidadã de 1988. Né? Nós temos um período de crise econômica, da inflação nos anos 80, início dos anos 90, e a partir de então a gente tem a estabilidade econômica, principalmente no governo Itamar Franco. Né? E depois, já nos governos Fernando Henrique e Lula, né, a Nova República se estende até hoje, é da redemocratização até hoje, a gente tem as características da consolidação da democracia e das políticas sociais, né, que vão, por exemplo, reduzir trabalho infantil, vão trabalhar para garantir uma renda e a introdução das camadas mais marginalizadas, mais pobres no mercado de consumo, né?
a partir de políticas de distribuição de renda. Essas características que a gente trabalhou nessa aula são um pouco tópicos dos assuntos que podem aparecer na tua prova e que a gente está ligado. Foi uma aula acelerada, mas é uma aula que a gente conseguiu levantar pontos importantes de cada um dos conteúdos e com certeza esse esquema aqui vai te ajudar nos estudos para a tua prova, certo? Vamos demolir no Enem. Abraço e até a próxima.